Ricardo Paduan, de Santa Rita do Sapucaí, trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade Santa Ritense, e Carlos Alberto Milani Bertozzi, da Casa Espírita Caibar Scutel, em Ouro Fino, para apresentarem o artigo Análise da Percepção sobre a Mediunidade no Movimento Espírita, versão 2022, extrato das respostas de Minas Gerais. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo e, juntamente com o Carlos Alberto, foi elaborado uma pesquisa junto aos centros aqui do 23º CRE de Santa Rita, né? E que contempla esse CRE com 53 cidades. Essa mesma pesquisa foi elaborada ano passado também, e nós vimos que todos os centros, todos os respondentes aqui, o ano passado teve em torno de 83 respostas, né? Pessoas responderam o questionário, e esse ano foi de 107 pessoas. Além das cidades aqui do 23º CRE, várias outras cidades também responderam, inclusive da Bahia, que nós vamos ver logo em seguida aí. Então, nós vamos fazer aqui a apresentação da edição 2022, da análise da percepção sobre a mediunidade no movimento espírita em Minas Gerais, em específico dentro dessas 53 cidades, né, que foram feita a pesquisa, que compõem o 23º CRE. Pode passar, por favor? Dentro das descrições, né, sobre a mediunidade, nós temos aí a variedade dos médiuns, o tipo de mediunidade ostensivos. Se a gente der uma olhada lá no livro dos médiuns, né, Allan Kardec, e a gente vai ver lá nas questões 160, 164, 65, 66, 67, 175, 178, os tipos de mediunidade que nós demos, então, maior ênfase, sendo os médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes ou auditivos, os médiums falantes ou psicofônicos, os médiums videntes, médiums curadores ou de curas, e os médios escreventes ou psicógrafos, da psicografia. Então, em cima desses aí, foram o que mais nós identificamos dentro da pesquisa. Pode passar, por favor? Essa pesquisa, ela foi elaborada dentro do período de 8 a 25 de julho deste ano, 2022. Então, o fluxo de procedimento aí da metodologia aplicada foi pesquisa bibliográfica sobre o tema, a elaboração de um questionário estruturado. Esse questionário foi disponibilizado, então, esse formulário, para que todos fizessem, colocassem as respostas deles, né, dentre os questionamentos que nós fizemos. Então, foi feita entrevista com pessoas dotadas de mediunidade e aplicação do questionário junto ao movimento espírita. E logo em seguida, a análise das informações coletadas. Pode passar, por favor? Pode passar novamente. Pode, acho que está faltando ali uns dados. Pode novamente, Pedro, por favor? Acho que, não, volta um pouquinho, que não apareceu no final lá. Não, pode passar uma aí que eu vou tentar te explicar em cima disso aqui. Dentro das cidades que foram coletadas, não está aparecendo aí. Pode voltar um pouquinho, Pedro, que eu acho que é o anterior. Não está aparecendo no fundo aí que... bom, pessoal, se desculpe, mas no fundo aí deveria aparecer uma imagem constando as cidades que foram respondidas, né? Então eu vou falar para vocês aqui. 33 cidades, mais um aumento de 94%, 49 centros que responderam e 107 participantes. Também todos eles com aumento esse ano nas respostas, no caso dos participantes, um aumento de 28%. Destes todos, o total de 107 participantes, 26,2% é do CRE. Então, nós temos cidades como Ubar, Uberaba, Timóteo, Teófilo Otoni, Santa Luzia, Sabará, Nova Era, Mantena, Juiz de Fora, João Molevade, Taiomi, Ipatinga, Guidoval, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Coroaci, Contagem, Cataguases, Caeté, Belo Horizonte e uma da Bahia que não colocou a cidade.
Então, esses são os centros que responderam também, mas que não pertencem ao 23º CRE, e no qual nós agradecemos muito pela resposta deles, e que pertence aqui ao 23º CRE, São Gonçalo do Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Pedralva, Ouro Fino, Monte Sião, Itajubá, Cristina, Cachoeira de Minas, Bueno Brandão, Brasópolis e Águas de Lindóia, que faz parte junto com o Centro Espírita de Monte Sião. Então, todos eles fizeram esse questionário para a gente, responderam esse questionário. Pode passar, por favor, Pedro? Eu não sei se para vocês está aparecendo aqui, mas eu não estou conseguindo ver o fundo, tá? Eu vou tentar explicar isso para vocês aqui. É uma análise de resultados. Oi. Só para dizer, realmente tem um gráfico, tem alguma coisa a mais que não está aparecendo. Eu vou ver se eu consigo trazer em PDF, que fica melhor. Só um pouquinho. Tá ok. Mas, ô Pedro, eu acho que pode deixar desse jeito, né? Senão não pode atrasar. Aqui dá para a gente... Eu vou tentando aqui, se eu conseguir melhorar, pode ser que atrapalhe outros slides para frente, e aí eu substituo. Tá, aí a gente volta, não tem problema não, tá? Então, nesse próximo aqui slide, ele tem a análise do resultado, que é a realização de reunião mediúnica. Aqui nós achamos um fato extremamente importante, porque quando nós fizemos a pesquisa o ano passado, em 2021, nós vimos que muitas reuniões mediúnicas, para você participar delas, às vezes o pessoal não pedia nenhum estudo. Então era meio que a reunião pública e não privativa. E nesse caso, nós estamos vendo aqui que 65,4% dos centros, as pessoas participam das reuniões mediúnicas ativamente. O ano passado era apenas de 47%. 2% não participavam, né? Não participam. Eram 13%. Este ano está apenas 2%. Claro que a gente tem que ver todo o aspecto também. No ano passado a gente estava em um período de pandemia. Então, muitos centros ainda estavam fechados, ou então não estava tendo reunião. E nós estamos vendo, então, que esse ano já teve um aumento muito grande aí, porque os centros estão voltando à ativa. Inclusive, no centro que eu participo aqui em Santa Rita, do SEAC, né, Amor e Caridade, nós continuamos com o trabalho e nós tivemos assim, uma grande felicidade que, durante a pandemia, os grupos continuaram os estudos. Então, teve grupo de estudo na mediunidade que começou ali com quase 30 pessoas, um pouco mais, e 12 continuaram e hoje estão fazendo parte, já tem quase um mês, 2 meses, fazendo parte do grupo mediúnico. Então, assim, a importância que essas pessoas estão vendo do estudo, da participação, inclusive, de outras atividades dentro do centro. Então, aqui, a gente vê que 16,8% não participam, mas aguardam para participar de uma reunião mediúnica. E o ano passado eram 13%. E 14% participaram no passado de algum tipo de reunião. E era 17%, hoje 14%. E a gente vê aqui que 60% era privada e hoje passou a 67%. Ah, agora apareceu ali. Ótimo. Ótimo. Agora dá para ver bem ali. Ó. Então a gente vê ali a realização da reunião mediúnica. Ó, não há reunião mediúnica. Apenas 6,11%. Havia reunião mediúnica, mas está suspensa desde o início da pandemia. Apenas 16%. Não há reunião mediúnica, pois o centro ele está reabrindo agora, é centro novo, então 1%. Sim, na reunião mediúnica, há reunião mediúnica e é privativa, somente componentes do grupo. Cadê ali? 67%. E sim, há reunião mediúnica e é pública, é aberta ao público, 4%. Então nós vimos aí que o aumento que teve dessa conscientização de participar de reunião mediúnica e fechada, privativa, aumentou bastante. Então isso para a gente é uma grande conquista, né, que nós temos. Pode passar, por favor, Pedro? 21% sem reunião mediúnica, equivalente aos 20% do ano passado, né? Pode passar, por favor. A privada, lá, 60% subiu para 67%, então deixou de ser pública e agora está sendo privativa.
E a reunião pública, que era 20%, baixou para 4%. Já é uma grande mudança para a gente aí, né? Pode passar, por favor? Neste quadro, nós vamos ver aí a questionamento que foi feito para os participantes, o que é necessário antes de participar de uma reunião mediúnica. Então, 54, passa-se por uma entrevista, participa-se de estudos sobre mediunidade e depois disso pode fazer parte de um grupo mediúnico. Foi esse exemplo que eu dei aí, de quase 30 pessoas participando do estudo sobre mediunidade, foi quase 2 anos, inclusive, as apostilas da FEB, e a partir da finalização desse estudo, inclusive o Pedro é um deles, o Pedro Limita, e o que deixou a gente muito feliz é que desses 30, 12 pessoas chegaram até o final e estão participando hoje nos grupos mediúnicos, que já são formados. 19, somente estudo prévio é necessário. 7, não é necessário estudo prévio para ser admitido a um grupo mediúnico. 6, não sabe informar, porque às vezes a pessoa nem sabe se existe grupo mediúnico, não sabe se existe estudo dentro da casa, na área de mediunidade. 2, somente entrevista prévia é necessária, ou seja, somente uma entrevista, seja um coordenador, seja um participante, e a partir daí ele já começa a participar da reunião mediúnica. 1, precisa de estudo prévio, integração a outras atividades da casa e reunião de experimentação da sensibilidade mediúnica. 1, passa-se por estudo prévio, o ESD ou PROGEN, depois é direcionado para participar dos trabalhos de vibração e radiação e observado a assiduidade e compromisso do trabalhador, o mesmo pode ser convidado a participar de um grupo mediúnico. Apenas 1, quando participei, não tivemos uma preparação adequada, mas é sim primordial preparar, criar uma equipe para esse fim, com todos os estudos, treinamentos e cuidados necessários. Além das outras respostas, que quase bateram com essas respostas que estão enfatizadas em amarelo, né? Então, 81%, sim, precisa do estudo e precisa de uma entrevista. E quando a gente fala em entrevista, não é aquela entrevista de colocar ferro e fogo, não, mas é aquela entrevista para a gente saber se existe, pelo menos o conhecimento doutrinário, se pelo menos a pessoa sabe, já leu algum livro dentro da doutrina, já fez algum estudo dentro da casa, para saber o que ele vai fazer dentro de uma reunião mediúnica. Pedro, pode passar, por favor? E dentro dessa pesquisa também, nós procuramos saber quais são os tipos de mediunidade que são, então, observadas dentro desses grupos mediúnicos. Então, nós temos aí médium psicofônico ou falante, 11, médium sensitivo e impressionável, 8, médium psicografia, 2, médium audiente ou auditivo, 2, vidente, 1, de efeitos físicos, 1. Então, 46% não possui mediunidade ostensiva. 30,6% possui 2 ou mais tipos de mediunidade, por exemplo, a psicografia e a psicofonia. 23,4% somente um tipo, que é conforme o gráfico está apontando aqui. Então, que fiquem essas informações, fiquem como roteiro para a gente, como orientação, para que a gente possa, dentro da casa espírita que a gente participa, poder elaborar algum plano, uma estratégia, para que seja explicado para as pessoas, orientado às pessoas, que a instrução, a forma de orientação, as normas que tem dentro da casa, para a gente seguir as obras básicas da doutrina espírita. Então, o Carlos vai dar seguimento aqui agora, vai complementar um pouco mais sobre isso que nós estamos falando aqui. Obrigado, Ricardo. Pode passar, Pedro, por favor. Com relação aos estudos mediúnicos, nós perguntamos se há estudo mediúnico, qual a participação do respondente nesse estudo mediúnico. E nós temos uma grande maioria, 74% respondentes, que correspondem a 69%, dizendo que sim, há estudos e sim, eu participo assiduamente. Nós tivemos um pequeno aumento, no ano passado era 65%, agora temos 69% dos respondentes participando assiduamente. E, em segundo lugar, também pessoas que participam, mas de forma eventual. Próximo, por favor.
Com relação a livros e apostilas, aqui um diferencial que nós fizemos sobre o ano passado. No ano passado nós perguntamos basicamente os principais livros do Pentateuco, né, da literatura básica de Kardec, e dessa vez nós deixamos mais aberto. Então recebemos diversas informações, e no artigo, depois é só buscar o artigo integral, tem uma lista de livros que as diversas casas que responderam, os diversos respondentes das diversas casas, estão fazendo uso para o estudo. Então, se alguém tiver essa necessidade, tem lá uma lista de livros importantes que podem ser usados para o estudo mediúnico. Sendo que os principais que foram apontados, igualmente ao que aconteceu no passado, foram Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro do Espírito e o Livro dos Médiuns. Esses números 105, 104, 101, é que podia repetir, podia escolher mais de um livro. E, na prática, só em 2 respostas, das 107, houve uso de apenas um livro. E todos os outros usaram 2 ou mais, livro com apostila, o livro do Espírito junto com uma outra obra, enfim. As variações foram muito grandes. Próximo, por favor. Com relação às dificuldades encontradas, nós temos um quadro muito parecido com o quadro que foi ano passado. Ou seja, o que os respondentes nos trouxeram foi que existe um desinteresse pelo estudo, e isso vale tanto para os médiuns como para os dialogadores, os coordenadores da atividade mediúnica. Existe uma falta de comprometimento, e a hora que a gente junta falta de comprometimento com o desinteresse pelo estudo, e mais a falta de estudo, a gente tem um quadro que preocupa realmente. Quer dizer, os médiuns, os coordenadores não se preparando suficientemente e não tendo comprometimento. Então, isso realmente é um quadro que preocupa, porque a gente tem que trabalhar para que o estudo seja valorizado, o estudo para os médiuns, para os coordenadores, e que exista um comprometimento. Então, não é uma atividade. A atividade mediúnica não é uma atividade que falar, se der eu vou, quando não der eu não vou. Assim, para não ir tem que ser alguma coisa realmente importante, uma coisa mais de saúde, por exemplo, e não usar como atividade de quando eu tiver vontade eu vou na reunião mediúnica. Não dá para ser assim. Isso desarmoniza bastante a equipe que ele está trabalhando. Né? Próximo, por favor. Então, as considerações finais. Nós temos que a metodologia, como o Ricardo explicou, foi um estudo de caso, e seus resultados mostram que a maior parte dos centros, cujos respondentes participaram, 107, então, provavelmente de 28%, preencheram o questionário a reuniões mediúnicas privativas, então, na maioria, 67%, há reuniões mediúnicas privativas, sendo públicas em apenas 4%, e outros 29% não há realização de reuniões mediúnicas. Alguns centros estão se restabelecendo as equipes, e alguns estão voltando a trabalhar. Próximo. Entre os tipos de mediunidade, a gente nota que 46% dos respondentes não possuem mediunidade ostensiva. E um pouquinho, por favor. E a maioria dos médios tem duas ou mais tipos de mediunidade, 32,8%, e os 21,4% restantes têm um tipo de mediunidade que são ou psicofônicos falantes, esse que tem um só, 10% são psicofônicos falantes, 7,5% sensitivos ou impressionáveis, 1,9% audientes ou auditivos, 0,9% videntes, 0,9% também médios de efeitos físicos. Para a gente finalizar, o último, por favor. O uso de livros considerados obras básicas do Espiritismo mostrou-se bastante elevado nos estudos mediúnicos, sendo que esses são conduzidos por quase a totalidade dos centros espíritas mencionados na pesquisa, quase 95% dos centros fazem estudos, e a maioria dos respondentes participa desses estudos assiduamente, como nós vimos, 65,4%. Os livros foram usados quase sempre de forma conjunta, nem sempre todos juntos, mas 2 ou 3, aí às vezes diversos, ou até todos, e junto com apostilas da FEB e apostilas da União Espírita Mineira. 98% dos respondentes mencionaram o uso do Evangelho segundo o Espiritismo,
97 livros de espíritos, 94 livros de médiuns. A gente ficou muito feliz com esse resultado, porque realmente são os livros que têm que ser a base de tudo, e estão sendo. Nesse caso aqui, nos estudos mediúnicos, eles realmente são a base de tudo. E para quem precisar de mais informações, no artigo tem outros livros. Creio que... tem mais um. Mais uma fala. As dificuldades apontadas por uma diversidade muito grande de universidades, mas o desinteresse pelo estudo, a falta de comprometimento e a falta de estudo que levam à falta de preparo dos médiuns e dirigentes foram os que mais se destacaram, e aí também é recorrente a não participação dos médiuns em outras atividades da Casa Espírita, participam apenas das atividades mediúnicas. Essas foram as dificuldades encontradas, e em 2021 também repetiram em 2022. Próximo. E, finalizando, em geral, os dados de 2022 muito se assemelham aos obtidos em 2021 e 2021, exceto em uma ou outra questão específica. Essa pesquisa concluiu-se com essa pesquisa que a atividade mediúnica, apesar de ter ficado suspensa durante bom período na maior parte dos centros, nós não analisamos isso especificamente, mas ficava bem claro que durante o período da pandemia não houve atividade mediúnica, houve estudo, mas não reunião mediúnica. Essa é uma atividade importante que volta a ter as reuniões mediúnicas nos centros, e conforme eles vão voltando às suas atividades presenciais, felizmente são a maioria nessa pesquisa de 2022. E muitas respostas, como eu falei, se assemelham às de 2021. O retorno das atividades presenciais ou presenciais com transmissão online concomitante trouxeram algumas alterações no panorama das atividades espíritas, e as reuniões mediúnicas seguem unicamente presenciais, mas os estudos passaram a ser tanto online como presenciais, ou então de ambas as formas concomitantemente. Isso ajudou bastante nessa parte dos estudos. Creio que é isso. Finalizamos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.